Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Preparado para quando ele voltar. Chegou o dia, chegou a hora, está no ar a voz da profecia. E é sempre uma alegria poder estar com você, ter a honra de entrar aí na sua casa ou talvez no seu ambiente de trabalho ou onde quer que você esteja. É muito bom estar com você. Eu cumprimento em meu nome, em nome do Quarteto Arautos do Rei, de toda a equipe que organiza, que produz, que prepara esse programa e em nome, é claro, de toda a rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Que o nosso maravilhoso Deus continue, por sua infinita graça, derramando bênçãos incontáveis sobre você e sobre a sua família. E olha aqui, a despeito das dificuldades e problemas da vida, vamos para frente. Nossa mensagem aqui é sempre de fé, uma mensagem de esperança, de confiança, porque nós temos plena certeza que o nosso Deus, ainda que nós sejamos imerecedores, mas Ele bondosamente nos guia e cuida de cada um de nós. Tem muitas coisas que acontecem nessa vida que a gente não compreende, não é? E quantas vezes nós perguntamos assim, por que, Senhor? Ou para que, Senhor? Mas o fato é que, mesmo com essas nossas questões, esses nossos questionamentos, nós precisamos permanecer confiando no Senhor. Eu gosto de um pensamento curtinho que diz assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Permaneça com esse propósito, especialmente na hora que você não entender as ações de Deus ou as permissões de Deus, ainda assim, continue confiando no Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele nunca decepciona os seus filhos. E eu tenho um presente para você, que eu tenho o prazer de lhe apresentar agora, que é esta revista aqui, que na verdade é um guia de estudos da Bíblia. A revista Deus Me Ouve? Uma pergunta muito pertinente, né? muito
muito importante e muito necessária. Quantas vezes nós também temos esse tipo de pensamento assim, não é? Será que Deus realmente me ouve? Deus ouve as nossas orações? Há pessoas por aí que não creem que Deus ouve as orações das pessoas, porque elas dizem assim, bilhões de habitantes no mundo, até parece que um monte de gente orando na mesma hora, Deus vai ouvir, Deus vai atender, isso é bobagem. Tá bom, quem quiser pensar assim, que pense, mas nós, filhos de Deus, nós cristãos, não pensamos dessa maneira. E nós temos muitas razões para crermos que Deus ouve as nossas orações, e não só porque está escrito isso na Bíblia, mas pela nossa própria experiência, a experiência de pessoas que a gente conhece, que tiveram respostas claras, inconfundíveis de Deus às suas orações. Eu tenho experiência sim, e certamente você também tem. Você deseja essa revista, esse presente da Novo Tempo, um guia de estudos com base no tema da oração? Peça que a gente lhe manda. O telefone está aí, 12 21 27 31 21. E se você preferir mandar mensagem pelo WhatsApp, o número é esse, 12 9 8244 0077. Você pode salvar esse número aí no seu celular e mandar a mensagem agora para a gente. Diga assim, eu quero a revista Deus me ouve, ou eu quero a revista sobre a oração. E a gente já entende seu pedido, nós vamos retornar o seu contato e você vai receber essa revista gratuitamente em sua casa. É um presente da Novo Tempo para você. Eu posso lhe oferecer também um outro presente, só que esse não é assim, você não vai receber em casa assim, o material, né, o papel impresso, mas você faz esse curso bíblico de maneira online. É só você entrar no site que você vê aí na sua tela, aqui embaixo, e entrando nesse site você procura o curso O Senhor da Vida. Esse curso é apresentado por mim e pelo Quarteto Arautos do Rei. Você pode ver aí algumas imagens. A gente conversa sobre diferentes temas bíblicos, eles cantam músicas lindas. Participe, faça com a gente. Entre aí no site e procure o curso O Senhor da Vida. Eu tenho certeza que esse material também será luz e bênção de Deus para você. Chegou a hora da música. A gente sempre gosta de ouvir aqui no programa A Voz da Profecia o Quarteto Arautos do Rei, que é um quarteto já de 60 anos de existência. E eles já estão prontinhos para cantar. E eles vão agora glorificar o nome do Senhor. Eles vão honrar, louvar o nome de Deus. Essa é uma música alegre e feliz. Ouça com atenção. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar. Santo é seu nome, reunidos na fé exultemos com as bênçãos gloriosas que vêm da oração. Firmados em sua palavra, busquemos servir e amar. Somos fiéis pecadores, mas em Cristo nós somos irmãos. Vamos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador, libertos de toda a maldade, da insensatez, do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei, seu querer. Sentimos a paz que ressoa na existência e nos enche com vida e poder. Vida e poder, a terra e os céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença, tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, Ele
Ele é o nosso divino pastor. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Muito bem, amigos, é assim mesmo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. A gente não se cansa de honrar, de glorificar o nome do Senhor, afinal de contas Ele é digno, não é? E olha, nós vamos ter a eternidade inteira, a vida sem fim, para glorificarmos a Deus quando nós estivermos na sua bendita presença. Como vai ser lindo, hein? Como vai ser maravilhoso, filhos de Deus de todos os tempos, de todos os lugares, reunidos para nunca mais se separarem na presença do Deus eterno e glorificando o nome do Senhor. Sim, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas eu lhe pergunto, você já pediu a sua revista Deus Me Ouve? Aproveitou aí o momento da música para pedir? Se não pediu, peça, tá bom? O nosso WhatsApp está aí, 12982440077. Como eu disse, esse aqui é um presente da Novo Tempo para você, totalmente gratuito, tá bom? São 8 temas, todos eles relacionados à oração. Eu estou certo de que esse material vai ser de muita instrução e de muita inspiração para você e para a sua família. Peça que a gente lhe manda gratuitamente, que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa e vamos para frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ter o prazer de refletir com você nesse tema que você vê aí na sua tela, não pendure sua harpa. E aí, você tem uma harpa? Não tem? Está usando a harpa? Também não. Eu não sei tocar absolutamente nada, não sei cantar nada, sou desafinado e atrapalhado por esse negócio de música, mas eu gosto muito de ouvir, seja música instrumental ou música cantada, e daqui a pouquinho você vai entender por que eu coloquei esse título aí. Não pendure sua harpa. Fica aí que eu já volto. Se é bom viver mesmo nessas circunstâncias, imagine você como será viver quando a eternidade começar para valer para todos os filhos de Deus. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus. Muito bem, já estou de volta. Este é o seu programa A Voz da Profecia. Muito obrigado por sua companhia, por sua amizade. Muito obrigado por suas orações, porque eu sei que tem muita gente que ora por mim, ora pelo Quarteto Arautos do Rei, gente que ora por todos que trabalham aqui no Ministério da Novo Tempo, porque sabem que nós temos um grupo de comunicação, seja TV, rádio, internet, gravadora, que está comprometido com a pregação do Evangelho. E a gente agradece muito a você por essa audiência, por esse carinho, essa amizade e em especial também por suas orações, além, é claro, das suas contribuições, você que é um anjo da esperança e ajuda a manter o Ministério da Novo Tempo. Vamos ao estudo da Palavra do Senhor? Pronto aí? Pegue a sua Bíblia, ou então você pode abri-la aí, não é? Acessá-la no seu smartphone, e vamos juntos pensar na Palavra de Deus, porque o Senhor tem mensagem para você e para mim nessa hora. Mas antes do estudo bíblico, a gente ora. Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Seja tudo para a Tua glória. Seja tudo para fortalecer e abençoar cada um dos Teus filhinhos, das Tuas filhinhas, que agora Te buscam, Senhor, em espírito e em verdade. Rogamos a orientação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao texto bíblico, Salmo 137. Como eu sei que tem muita gente que é bastante estudiosa da Bíblia e que acompanha estas mensagens aqui no programa A Voz da Profecia,
Eu imagino que tem alguns aí que já até abriram a Bíblia, antes de eu mencionar o texto, abriram exatamente no Salmo 137, porque já entenderam que esse título, Não Pendure Sua Harpa, está baseado exatamente nas palavras do Salmo 137. Se você teve aí essa habilidade, esse conhecimento, parabéns! Isso é sinal de que você realmente é um estudioso ou uma estudiosa da Bíblia. Mas se você não percebeu também, nem por isso se sinta fracassado ou culpado, não. A gente não tem a obrigação de gravar tudo, não é? Eu, pelo menos, ainda que seja pastor e já há muitos anos pregando o Evangelho, é evidente que eu também não sei tudo, né? Há muitos textos e frases da Bíblia que eu até conheço, mas não sei exatamente aonde que estão, não sei localizá-los assim com muita facilidade. Vamos lá, Salmo 137. Quero ler com você agora os versos 1 a 4, que são os principais aqui da nossa reflexão. Está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Em algumas Bíblias, o título aqui desse salmo está Saudades de Sião, que é o caso aqui da minha Bíblia. Sião é uma forma romântica, carinhosa e saudosa dos judeus se referirem a Jerusalém, saudades de Jerusalém. Numa outra versão há assim o título Saudades da Pátria ou Cânticos do Cativo. Você compreende pela leitura aqui do texto, mesmo uma leitura rápida, de que os judeus estavam numa situação de cativeiro e estas palavras foram escritas nesse contexto, quando eles estavam cativos, presos, opressos em Babilônia. Quase nada havia sobrado do glorioso reino de Judá, estabelecido por Davi séculos antes. Israel era uma terra próspera, com um povo feliz e um povo abençoado. Mas o tempo passou e eles acabaram sofrendo em função de se afastarem de Deus. As bênçãos divinas no tempo do reinado de Davi, por exemplo, eram inegáveis. Mas os judeus tornaram-se arrogantes, rebeldes, idólatras, imorais, desafiadores. O pecado, diz a Bíblia, os arruinou. Eles perderam a bênção divina que os prosperava e os protegia. Agora só restavam ruínas da antiga cidade. Eles estavam no cativeiro, no exílio em Babilônia. E por que isso? Porque o povo abençoado voltou as costas para o seu Deus, para o Altíssimo. Veja aqui no verso 3 que eu li, está escrito assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Eles estavam no cativeiro e os babilônios pediam, os seus opressores pediam para que eles cantassem as canções lá de Sião, os cânticos de Jerusalém. Eu acho interessante, eu estava lendo outro dia esse texto aqui e pensei, muitas vezes, especialmente agora, de uns 5 anos para cá, que eu comecei a viajar com o Quarteto Arautos do Rei, e eles cantam e cantam muito bem, a gente sabe disso, não é? Mas você sabe que na convivência com eles e nas nossas viagens, acontece algumas vezes de algumas pessoas chegarem para mim e perguntarem se eu também canto, e outros nem perguntam se eu canto, eles já chegam pedindo para eu cantar. E vou aproveitar e vou lhe dizer uma coisa, é melhor você não fazer esse pedido para mim. Vai que eu aceite. Cada um tem o seu dom, não é? Cada um tem o seu dom e esse definitivamente não é o meu dom. Posso até lhe contar uma história rapidinho.
Eu tive nos anos de 2004 e 2005 o privilégio de pastorear uma igreja de fala portuguesa nos Estados Unidos, a igreja de Brockton, em Massachusetts. Uma igreja formada por brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, alguns irmãos portugueses, uma igreja multicultural, povo muito querido, gente do meu coração. E quando cheguei para pastorear aquela igreja, o regente do coral, que na época era o professor Américo Mota, ele me chamou e me disse assim: pastor, aqui é tradição da igreja, o pastor e a família cantam no coral da igreja. E eu disse: Américo, nós vamos ter que quebrar essa tradição, porque tudo bem, minha esposa e minhas filhas podem cantar, mas o pastor não canta. Ele disse: não, pastor, cante com a gente. Eu disse: Américo, não tem condição, eu sou muito desafinado, eu sou um caso perdido para a música. E ele me olhou bem nos olhos e me disse assim: pastor, pois eu vou lhe dizer uma coisa, para mim não existe caso perdido, deixa eu lhe ajudar, eu quero lhe oferecer umas aulas de música na minha casa, de canto, você topa? Eu disse: Américo, não tem jeito, eu realmente não aprendo esse negócio aí, eu já tentei. Ele disse: eu lhe disse, insisto, para mim não tem caso perdido, vamos ter aula juntos. E ele fez um preço para mim assim maravilhoso, fez mais de 50% de desconto, e eu conversei com a minha esposa, ela disse: vai lá, tenta. E lá fui eu. Fui à casa dele, primeira aula, segunda, terceira, quarta. Lá para a quinta aula, no final da aula, ele me disse assim: pastor, você gosta mesmo de pregar, não é? Eu disse: sim, eu sou apaixonado pelo púlpito, pela pregação. Ele disse assim: pastor, então siga o seu dom, viva o seu dom. Entendeu, né? Me dispensou. Depois eu brinquei com ele e disse: poxa, Américo, eu manchei o seu currículo, né? Porque pelo menos um apareceu que você não deu conta, você não resolveu. Mas é assim, cada um na sua, não é? Se você não sabe cantar e já tentou aprender e não deu conta, peça a Deus que lhe ajude a encontrar qual é ou quais são os seus dons, porque certamente você tem outro dom, outros dons. E cada um usa e vive de acordo com o dom que recebeu de Deus e faz o melhor para a glória do Senhor. Quando eu canto, eu não tenho dúvida de que o inferno treme e os demônios correm de tão assustados que eles ficam, porque nunca ouviram um sujeito tão desafinado. Pediram para que os cativos judeus cantassem em Babilônia. Aí a gente fica pensando assim, voltando aqui ao texto, com que espírito tal pedido foi feito? A gente não sabe, não é? Será que aquelas pessoas estavam assim com uma mera curiosidade? Ou até fizeram o pedido por zombaria? Uma forma de fazê-los sofrer ainda mais, uma vez que estavam cativos, opressos? Será que eles pediram para que os judeus cantassem por um desejo sincero de aprender? O fato é que o pedido soou para os exilados, soou assim mais como um escárnio. Veja aqui no verso 4, eles dizem assim: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles se recusaram a cantar, eles não cantaram e erraram, eles decidiram amargar a derrota, eles perderam uma grande oportunidade de testemunhar. Esse foi, sem dúvida alguma, um tremendo engano. Não deveriam ter permanecido em silêncio, até porque a perda da esperança é tão trágica quanto a perda da fé. Será que eu estou falando agora para alguém que vive uma crise? Certamente sim, não é? Você está vivendo algum tipo de crise na sua vida, na sua experiência. E aí o que você vai fazer na crise? Você vai ficar aí assentado, deitado, chorando, lembrando o passado, talvez lembrando aquela pessoa que se foi, aquele tempo quando você talvez tinha saúde, tinha juventude, tinha dinheiro, tinha família, tinha amigos. Vai ficar aí só lamentando e chorando pelo passado que se foi? Vai ficar pensando no tempo quando você se sentia valorizado ou valorizada, se sentia útil, importante,
mas agora você se sente, você se vê como em terra estranha, tudo mudou, os dias se tornaram sombrios e tristes, e por isso você decidiu pendurar a sua harpa, como os judeus fizeram em Babilônia. Você não tem mais motivação para cantar, para louvar o seu Deus. Davi, o rei Davi, eu vou mencionar esse verso aqui para você, está no Salmo 42, verso 5. O rei Davi, em determinado momento de sua vida, passando evidentemente por dificuldades e problemas, Davi, ele se autoavalia, ele se questiona. Salmo 42, verso 5, está escrito assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está abatida, diz Davi, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esse verso é o refrão, né, do lindo poema que é o Salmo 42. Depois de relembrar os momentos lindos vividos em companhia, em comunhão, em relacionamento com seu Deus, mas agora passando por um tempo difícil, Davi, ele censura a si mesmo por estar triste e ansioso. É como se Davi dissesse assim: por que eu estou pensando assim, dessa maneira? Não, eu vou colocar a minha confiança e a minha esperança no Senhor. Deus é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Eu ainda, diz Davi, eu ainda o louvarei. Boa decisão, hein? Sim, claro. A gente nunca deve desistir do Senhor, de louvar e de glorificar o Senhor, mesmo que passando por reveses, por adversidades. Eu disse, inclusive, há pouco que eu não sei cantar, mas mesmo não sabendo cantar, eu canto. Claro que o que eu estou dizendo é que eu evito cantar em público, não é? Eu gosto de cantar, assim, entre eu e Deus, no máximo minha família, e canto geralmente baixinho, mas se eu estou sozinho com meu Deus, então eu canto com voz alta, e eu glorifico o nome do Senhor, com minha dificuldade e minha limitação, mas com sinceridade, porque para Deus o que mais importa não é sua qualidade vocal, mas é a sinceridade do seu coração quando você glorifica o nome do Senhor. E tem gente, inclusive, que sabe cantar muito bem, mas só canta da boca para fora, só canta para se achar, para se exibir. Vixe, joguei duro, né? Essa é uma forma também de consolar os desafinados e desentoados, como é o meu caso. Cante você muito bem e cante sempre com sinceridade. Glorifique o nome de Deus da melhor forma possível. Vamos pensar nesse aspecto, como louvar a Deus no meio das adversidades. Ou por que louvar a Deus mesmo no meio das adversidades. Eu quero lhe mencionar alguns motivos. Quando você louva a Deus, quando você o glorifica, você o exalta, esse é um reconhecimento de que Ele é digno de todo louvor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Eu posso citar também Davi, Salmo 34, verso 1, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Repito, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso demonstra a convicção de que a presença de Deus não está limitada à circunstância. Em última análise, como diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro motivo para a gente louvar a Deus no meio das adversidades: o louvor, ele atrai, ele chama a presença de Deus. E na presença do Senhor, a fé é alimentada, a esperança é renovada. Vem de Deus libertação das forças que nos aprisionam. Você já viu o ditado, quem canta seus males espanta? Até outro dia mencionei isso aqui, não é? E como eu disse, é claro que depende do que a gente canta, porque tem músicas aí, certas canções por aí que não tem nada a ver, não é? Elas só trazem males para a vida da gente, só chamam o mal.
Mas quando você canta louvor a Deus, é óbvio, é lógico que esse ditado torna-se real: quem canta seus males espanta, porque, como disse, o louvor atrai, chama, busca a presença de Deus. Outro motivo para louvar a Deus no meio das adversidades: quando você louva nas adversidades, você desorienta, surpreende e confunde o inimigo. Porque o inimigo imagina que você responderia, por estar vivendo um momento adverso, você responderia com queixas, com lamentos, com revolta. Assim, quando você louva a Deus no meio das adversidades, você contraria e desafia a lógica. Você faz como Jó. Lembra da frase de Jó? Bendito seja o nome do Senhor, e ainda que ele me mate, nele confiarei. E o quanto Jó sofreu, hein? Conhece a história desse homem, não é? O quanto ele sofreu, tendo perdido seus servos, seus animais, toda a sua fortuna, tendo perdido todos os seus filhos, 10 filhos, tendo perdido a sua saúde, e mesmo no clímax de sua dor, Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, diz Jó, nele confiarei. Ele sofreu, mas Jó recusou pendurar sua harpa nos salgueiros de suas aflições. Jó continuou dando para nós um maravilhoso exemplo. Você deve glorificar a Deus no meio das adversidades, porque quando você faz isso, você ensina e fortalece os crentes, e você testemunha aos não crentes. Se só louvamos a Deus nos momentos alegres, nos dias positivos, que diferença há entre nós e os descrentes? Já pensou nisso? Os descrentes também, quando estão felizes, eles cantam. Eles também se alegram nos seus dias de vitórias. Quando você, nos seus dias de tristeza e dor, ainda assim conserva um cântico no coração e nos lábios, você está testemunhando, insisto, aos crentes, no sentido de ensiná-los e motivá-los, mas você também está testemunhando aos não crentes, mostrando que a sua experiência com Deus é real, que o seu Deus é real, o seu Deus lhe sustenta, mesmo no meio da sua dor. E um exemplo clássico de homens que decidiram glorificar a Deus, manter um cântico no coração e nos lábios, mesmo no meio da adversidade. Um bom exemplo é Paulo e Silas. Atos capítulo 16, verso 25. Lá está escrito que Paulo e Silas estavam presos por causa do Evangelho, sendo torturados, humilhados, numa masmorra, numa prisão subterrânea, mas ainda assim está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Se tem uma hora que os não crentes escutarão seu testemunho, é exatamente esta. Se eles perceberem que você está passando por adversidade, mas ainda assim você mantém sua confiança no seu Deus, ao ponto de poder glorificá-lo, mesmo quando você não entende, porque Deus permite que certas coisas aconteçam com você ou com pessoas que você ama. Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão, e o texto bíblico diz que os demais companheiros de prisão escutavam. A oração e o cântico daqueles homens de Deus, no momento de tanto sofrimento, contribuíram, influenciaram os presos, o próprio carcereiro e o próprio céu. Você certamente conhece a história. Outro ponto por que nós devemos glorificar a Deus no meio das adversidades: o louvor a Deus revela a nossa compreensão de que nós não somos os únicos a sofrer. Muitos filhos de Deus ao longo da história aprenderam a cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Inclusive mais tarde, na própria Babilônia, Daniel e seus amigos, eles honrariam a Deus por meio de estrita obediência, e eles não se entregariam ao desânimo, ao ressentimento, à amargura.
Eu gosto quando o apóstolo Pedro nos lembra que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 9. Então ouça bem isso aqui. Se você está passando por uma dificuldade, lembre-se, você não é o único a sofrer. Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Isso acontece com todos nós. Quantas vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro? Então lembre-se do que Pedro disse. Nossa irmandade espalhada pelo mundo está experimentando os mesmos sofrimentos que nós. O sofrimento não é exclusividade nossa. Então, a despeito do sofrimento, glorifique o nome do seu Deus. Outro ponto, quando você louva a Deus no meio das adversidades, então você demonstra crer na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também você revela a convicção de que nós não estamos sozinhos. Nós cremos na promessa de Cristo quando diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós cremos na promessa que está registrada na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, quando o Senhor diz assim: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Na adversidade, Deus está dizendo assim: calma, meu filho, calma, minha filha, eu estou aqui com você. Com o Senhor nós nada temos a temer. Nossas impossibilidades, nossos extremos, nossas limitações não representam nenhum obstáculo para o Todo-Poderoso, pelo contrário. Nossas limitações e dificuldades se constituem nas grandes oportunidades de Deus manifestar o seu poder. Louvar a Deus na adversidade é uma expressão de genuína fé, verdadeira confiança. Ele é Deus e continua sendo. Ele está nos conduzindo para a vitória definitiva. Ele está cuidando de cada ponto da nossa caminhada. Paulo diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Isso está na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, repito, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E acredite, vai ser assim até o fim. Paulo também diz: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Temos tantos motivos, não é? Para glorificarmos a Deus mesmo no meio das adversidades. Para a gente não parar de cantar, para a gente não pendurar a nossa harpa, para a gente continuar louvando a Deus. Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você mostra que você compreende e crê que essa realidade presente não é a única e nem a última. Nós seguimos para um novo tempo, para um novo lugar. Nosso mundo não é aqui. Esse não é o ponto final. O melhor está por vir. Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você mostra que crê nas palavras do Mestre, quando ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sim. Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você confirma e declara que você sabe que essa vida aqui é efêmera, é passageira. Há um lugar reservado para nós e é um lugar eterno e maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós não somos cidadãos da terra tentando fugir desse lugar. Nós somos cidadãos do céu voltando para casa. Deus seja louvado
Continue glorificando a Deus, por favor, se você está passando aí por uma adversidade, por uma crise. Eu sei que isso é desafiador, eu sei que o que eu estou pregando aqui não é fácil de viver na prática, mas é possível e não é só possível, é maravilhoso. Deus tem vitória para você, não se desanime em nome de Jesus. Os judeus estavam no cativeiro de Babilônia. Interessante que no sentido espiritual, e assim, em linguagem profética, especialmente quando nós vamos ao livro do Apocalipse, de acordo com a Bíblia, todos nós vivemos em Babilônia, no sentido assim, da Babilônia do fim, caracterizada pela confusão religiosa, pelo paganismo, pela perdição. Essa é a realidade presente, no sentido espiritual. E nós que estamos vivendo essa realidade, somos constantemente vítimas dos assédios e pressões dessa Babilônia espiritual. Nosso desafio é cantar em nosso exílio, é louvar a Deus em terra estranha. O nosso desafio é não pendurar a nossa harpa. E, aliás, até nesse ponto, o Senhor Jesus Cristo é uma inspiração para nós. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele cantou, pelo menos o registro existe, de apenas uma vez quando o Senhor Jesus Cristo cantou. Mateus capítulo 26, verso 30, eu vou ler esse verso aqui para você. Mateus capítulo 26, verso 30. E o que eu estou lhe dizendo é que até nesse sentido de louvar a Deus no meio das adversidades, o Senhor Jesus Cristo também é um bom exemplo para nós. Mateus 26, verso 30, está escrito assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus deve ter cantado muitas outras vezes, usando o inário dos Salmos, mas é certo que ele cantou aqui, por ocasião da última ceia com os apóstolos. Jesus cantou na noite em que foi traído, antes de caminhar para a agonia do Getsêmani. Jesus cantou antes do seu amigo Pedro o negar. Cantou quando a sombra da cruz estava descendo sobre ele. E ele mesmo disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus cantou quando todas as forças do inimigo o assediavam. Jesus cantou antes da humilhação da cruz. O nosso Senhor cantou no meio da dor que se abateu sobre ele, ao ser incompreendido por seus parentes, abandonado por seus amigos, ferido por inimigos. Jesus voluntariamente, por amor, ele deixou sua glória e veio viver em terra estranha, mas ele recusou pendurar sua harpa nos salgueiros de sua dura missão. E meu amigo, minha amiga, diante do exemplo do nosso Senhor, nenhum de nós tem desculpa para pendurar sua harpa. Bendito Cristo, como eu disse, até nesse aspecto, nosso Senhor é exemplo para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não pendure sua harpa. Não desista de glorificar, de louvar o nome do seu Deus. Mesmo e inclusive se você está passando por adversidades. Esse é um bom momento. Eu teria até a ousadia de dizer, esse é o melhor momento de você glorificar a Deus. Porque você confirma na presença do Senhor de que você crê nele, independentemente das ações dele. Compreende o que estou dizendo? Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você mostra que a sua fé, a sua confiança está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. Responda ao Senhor como Ele quiser responder, porque Ele tudo sabe, Ele tudo pode e Ele sempre quer o nosso melhor. Responda como Ele quiser responder, Ele continuará sendo Deus. E eu continuarei confiando nele. Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você mostra que você tem a fé, você tem uma fé amadurecida, aprofundada,
centrada em Deus e não apenas nas respostas de Deus. Quando você louva a Deus no meio das dificuldades, das aflições, das adversidades, você ensina os crentes como eles devem viver e você inspira os não crentes, porque eles percebem que sua religião é muito mais do que teórica, é uma experiência real e profunda com o seu Deus. E se Deus pode fortalecer você no meio das adversidades, Ele certamente fortalecerá também todos quantos procurarem viver como você vive. Por isso que eu disse há pouco, quando você conserva um cântico no coração e nos lábios no meio das suas adversidades, o seu testemunho torna-se muito mais profícuo, muito mais eficaz. O seu testemunho passa a ser muito mais usado por Deus para alcançar aqueles que ainda não são convertidos. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé. Eu sei que é fácil falar, difícil é fazer, não é? Certamente eu estou falando aqui para alguém que está passando um momento muito triste. Talvez você perdeu alguma pessoa querida, perdeu um filho, uma filha, o esposo ou sua esposa, perdeu seus pais, enfim. Quantas tristezas a gente tem, não é? Pelas pessoas que nós amamos e que se vão, e muitas vezes de uma hora para outra, de maneira tão inesperada. E você está triste, está abatido, em nome de Jesus, eu lhe peço, a despeito de estar vivendo esse momento, glorifique o nome do seu Deus. E acredite, o seu Deus é capaz de consolar o seu coração e mais que isso, lhe dar esperança, apesar das perdas e tristezas da vida. Mas, por favor, conserve um cântico no coração e nos lábios. Não deixe de glorificar a Deus, apesar da crise, da tristeza, do sofrimento, da dificuldade pela qual você esteja passando, seja qual for. O quarteto vai cantar agora. E o quarteto canta da nossa maravilhosa esperança de que um dia todas as tristezas dessa vida passarão e os filhos de Deus que estão no exílio desse velho mundo, dessa Babilônia espiritual, dessa grande confusão, um dia todos nós, os filhos de Deus, voltaremos para casa. Nós chegaremos ao nosso lar eterno. Um dia todos nós, de todos os tempos e lugares, seremos reunidos na presença do Senhor e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós estaremos por toda a eternidade glorificando aquele que era, que é e para sempre será nosso Deus bendito. Ouça agora, Arautos do Rei, Aleluia, Lar enfim. Aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar. Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abriram lá e os salvos já vão cantar juntos. Aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos. Aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar. Posso ouvir vozes de anjos a cantar o canto de Moisés ali, ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus, quero ver sua glória e luz. Cantem aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há
mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Louvem a Cristo, aleluia. Não há mais dores, aleluia. Lá enfim os remidos irão entrar, e os remidos terão seu lar. Sim, terão, sim, terão seu lar. Se já é bom viver agora, mesmo com tanto problema que a gente passa aqui nessa vida, não é? Mesmo sofrendo tanto, passando por tantas dificuldades, tantas lágrimas, mesmo no mundo tão injusto, de tanto sofrimento, tantas situações desagradáveis, inesperadas, tantas surpresas ruins, ainda assim é bom viver, não é? Tanto é que a gente não quer morrer, a gente quer continuar vivendo. Se aparece algo que ameaça a nossa vida, nós já corremos para tentar resolver. Por exemplo, se surge uma doença, a gente já corre para o médico, para o hospital, porque nós queremos viver, Deus colocou em nós o desejo de vida. Salomão diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade. A gente gosta de viver. Agora pense comigo, se é bom viver mesmo nessas circunstâncias, imagine você como será viver quando a eternidade começar para valer para todos os filhos de Deus. Como será bom viver quando todos os salvos de todos os tempos e lugares forem reunidos na presença do Senhor. E como cantou o quarteto, nós chegarmos enfim ao lar eterno, onde haverá paz, onde haverá justiça, onde haverá bondade, onde haverá união. Oh, como será maravilhoso quando Deus reunir os seus filhinhos de todos os tempos e lugares e nós estivermos todos uns com os outros e todos na eterna presença do Senhor. Mas olha, até que esse dia chegue, passamos por dificuldades e problemas, mas a gente avança confiantes no Senhor. Jesus Cristo disse que Ele veio para nos consolar e para nos confortar. Eu vou ler esses versinhos antes da gente orar. Isaías capítulo 61, versos 1 a 3. Olha que palavras lindas. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua obra. Esta aqui é uma descrição da obra do Messias, daquele que viria para ser o nosso Salvador, e ele já veio. Jesus já cumpriu a sua missão como Messias sofredor. Agora nós o aguardamos como Messias triunfante. A obra iniciada será concluída. Se você hoje já experimenta a alegria da salvação, creia, um dia a sua alegria será infinitamente maior, quando de fato Cristo voltar e a eternidade começar para os seus filhos. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, não pendure sua harpa, continue glorificando a Deus mesmo nas adversidades. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui e te pedimos, Senhor, renova a nossa fé, para que nada e absolutamente nada nos separe de Ti e do Teu amor. Que tenhamos sempre um cântico em nosso coração e em nossos lábios para Te exaltar em toda e qualquer circunstância. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Permaneça firme na sua fé. Não pendure sua harpa. Deus tem vitória para você.
Um abraço, um beijo no seu coração e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.